Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. Estudo que tem como pauta refletir acerca do tema o céu e o inferno segundo o Espiritismo, atendendo assim à programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos neste momento recolhidos, elevando os nossos pensamentos para podermos conduzir a nossa programação de estudo, Senhor, que envolve a temática o céu e o inferno, na perspectiva da doutrina espírita. Que o vosso coração, Senhor, de infinita bondade, nos envolva em mais essa oportunidade, favorecendo-nos o clima de serenidade e de harmonia. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença amiga dos mensageiros do Senhor, benfeitores espirituais, que têm atuado junto a nós, auxiliando-nos e sustentando-nos em nosso propósito cristão, espírita. Que possamos, Senhor Jesus, com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco destes momentos, ampliar nossas possibilidades de reflexão em torno do tema. E que a vossa paz, Mestre querido, envolva-nos sempre. Assim seja. Muito bem. Como a doutrina espírita aborda a questão do céu e inferno? É um tema de suma importância, sobretudo para nós refletirmos, considerando alguns aspectos como a magnitude de Deus, nosso Pai, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, em que um dos seus atributos é soberanamente bom e justo. Então, qual o destino de todos nós, espíritos imortais? Queremos abordar esse tema tomando como base os ensinamentos da doutrina espírita, notadamente os apontamentos do codificador no livro O Céu e o Inferno. Porém, é importante nós considerarmos que toda a obra da codificação, sobretudo o Pentateuco que vamos apresentar aqui agora,
traz ensinamentos amplos e profundos acerca das verdades espirituais. E nós temos então o Livro dos Espíritos, primeiro livro, editado em 1857, que traz toda a síntese, um resumo da doutrina espírita. E mais, o Kardec, na introdução, faz uma abordagem resumida muito interessante acerca da doutrina espírita. O outro livro, o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, que apresenta uma metodologia toda, dentro de um processo sistematizado de como tratar a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, livro que Kardec nos ensina a estudar o Novo Testamento, tirar o espírito da letra. É nesse livro, portanto, que ele nos revela que o Espiritismo é a chave para entendermos os ensinamentos do nosso Senhor. O livro O Céu e o Inferno, que será foco, é o alvo do nosso estudo, a nossa referência básica, livro publicado em 1865, que traz os apontamentos que vamos abordar ao longo do nosso estudo, sobretudo os capítulos 3, 4 e 5, além de algumas citações do 7. E, finalmente, o livro A Gênese, publicado em 1868. São os 5 livros que compõem o que nós denominamos de Pentateuco Kardeciano, que, juntamente com a literatura subsidiária, nos oferece amplas possibilidades para nós podermos desenvolver o nosso estudo sistematizado acerca da doutrina espírita. E queremos iniciar o nosso estudo ainda nessa abordagem introdutória com esse texto do Kardec no livro Céu e Inferno, que está na introdução. Vejamos. O codificador aqui então vai escrever: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Questionamentos muito interessantes e que abrem, portanto, o estudo que ele desenvolve no livro Céu e Inferno, trazendo em sua primeira parte aspectos conceituais profundos sobre esses questionamentos que ele apresenta aqui, além dos aspectos que vamos abordar aqui do céu, do inferno. E mais, na segunda parte do livro, ele vai entrevistar espíritos de várias categorias, espíritos desencarnados, e que se apresentam cada um trazendo a sua condição. Está registrado na segunda parte. Que ele começa desde os espíritos felizes até aqueles espíritos que apresentam a condição de sofrimento. Eu fico o convite, então, para visitar esse livro, que é de uma leitura fantástica. Muito bem, mas queremos, nesse momento do estudo, fazer algumas considerações acerca
dos dois termos, o céu e o inferno, sem os postulados da doutrina espírita. O que historicamente, né, tem prevalecido. Nós não queremos aqui fazer uma abordagem ampla nesses aspectos, né, porque nós teríamos que fazer uma viagem, né, uma retrospectiva, pegando a pré-história, a história antiga, da medieval, moderna, até a contemporânea, para a gente poder, então, entender como o homem tem tido entendimento acerca do céu, acerca do inferno, né? E como as doutrinas elas têm se estruturado e prevalecido ao longo do tempo, né? Mas o Kardec ele traz no livro Céu e Inferno, especificamente no capítulo 3, uma citação muito interessante que vai dizer o seguinte, que em geral a palavra céu vai designar um espaço indefinido que circunda a Terra. Então vou olhar assim e tal, céu. E mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Esse é um aspecto que muitas pessoas acreditam, né? E ao olhar para o céu, de repente não consegue visualizar a imensidão que é esse universo, né? Ele vai dizer também que as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todos no duplo erro de considerar a Terra centro do universo e limitada à região dos astros. Isso também está no capítulo 3. E mais, que é além desse limite imaginário que todas essas doutrinas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Então, o céu tem sido assim, e ainda é, um espaço, um local, e que a pessoa, ao desencarnar, ao morrer, vai. Mas nós vamos desenvolver isso na sequência, na perspectiva da doutrina espírita, para entender, né, as verdades espirituais que a doutrina espírita promove, né? Então, os caminhos, né, que muito se tem aí convencionado para o céu, inferno, purgatório, limbo, enfim, são caminhos que a gente precisa esclarecer, e é isso que faremos com esse estudo. Nós só queremos dar esse enfoque mais introdutório aqui para poder destacar como as ideias ainda são muito ingênuas nesse sentido. Sabe? E no capítulo 4 do livro Céu e Inferno, Kardec vai dedicar exclusivamente para tratar do tema inferno. E também numa perspectiva histórica. E ele vai tratar da intuição que o homem traz das penas futuras. Por que essa compreensão de que se você comete um equívoco, você está condenado eternamente? De onde vem isso? E qual a razão disso? Não é? Ele vai trabalhar também aspectos relacionados do inferno concebido pelo cristão, né, que imita o inferno pagão. Ele trata também dos limbos
abrigo das crianças falecidas em tenra idade, que sem fazer o mal, porque, né, não cometeram o mal, né, morreram enquanto crianças, encarnaram enquanto crianças, não podem ser condenadas ao fogo eterno, como se concebe na concepção de inferno dessas doutrinas aí, né? E mais, e não tendo feito o bem, também não tem direito à felicidade, isso se tratando dos lindos, né? Bom, e aí ele vai abordar sobre o inferno pagão, né, que é caracterizado fundamentalmente pelas narrativas dos poetas. E, finalmente, ele vai abordar a questão do inferno cristão, que se funda, né, e se fundamenta essencialmente na opinião dos teólogos, né? E tem um trecho muito interessante desse capítulo que ele vai dizer o seguinte, que o quadro ideado pelo homem primitivo sobre as penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhes todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. E ele diz em outro trecho, também do mesmo capítulo, no item 2, que o inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos. Tem o fogo material por base dos tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Então, essa caracterização de inferno, que é o destino daqueles que se equivocaram, daqueles que erraram, e ali eles vão cumprir uma pena eterna, não subsiste, não resiste às diretrizes de Deus, nosso Criador. E é isso que queremos destacar na sequência, né? Um Pai que é bondade infinita, é soberanamente justo, mas é soberanamente bom. E aí ele traz também um trecho muito interessante, isso já está no capítulo 5, que o purgatório, ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 1593. Foi admitido pela Igreja no ano 593, portanto, no século VI. E que é incontestável um dogma. Então, esses aspectos são aspectos assim que nós precisamos examinar e entender à luz dos ensinamentos doutrinários. E é o que faremos na sequência de nosso estudo. Muito bem, nós vamos, na sequência, iniciar uma apresentação que traz a contribuição da doutrina espírita acerca do tema. Inicialmente, nós queremos compartilhar esse trecho aqui, que está no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 3, item 3, que o codificador vai argumentar o seguinte, que a ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. E o que nós temos, então? E o Kardec ele acrescenta aqui que a Terra não é mais o eixo do universo, porém um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas
são outros tantos e inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora se nos afigure tocarem-se. Ora, nós estamos falando de um universo que é infinito. Não obstante, como ele disse, o achote da ciência, a sondagem do cientista para entender o universo, ele não tem alcançado isso aqui, se nós considerarmos o universo nessa perspectiva do infinito. Qual a causa? No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. E como entender, então, a questão do céu e o inferno nesse contexto? Vamos adiante aqui. Kardec vai dizer assim, e assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas. Ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte e a humanidade é infinita como o universo. É com essa amplitude que nós precisamos entender os temas da vida, as verdades espirituais. O céu, segundo o codificador aqui, foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Onde está ele, pois? E ante essa questão, emudecem todas as religiões. É preciso entender, inclusive, nesse contexto, o ensinamento de Nosso Senhor. Na casa de meu Pai existem várias moradas. E por que admitir a tese, a ideia de que aquele que se equivocou vai para o inferno e ali vai penar eternamente? Será que Deus, enquanto Pai, admitiria uma condição dessa para um de seus filhos? Vamos ver. E aqui eu queria compartilhar essa figura, que é uma imagem em alta resolução do telescópio Hubble, que mostra o nosso pequeno sistema solar, nesse contexto, nesse universo. O nosso Sol e os planetas. E é importante a gente considerar o seguinte, que calcula-se que o universo contém mais de 400 bilhões de galáxias. Nós participamos de uma galáxia, a Via Láctea, e que o universo contém mais de 400 bilhões de galáxias. Isso, aquilo que o homem já consegue ter acesso com seus recursos, com seus equipamentos. E mais, acredita-se que dessas 400 bilhões de galáxias, estima-se que 100 milhões podem ser vistas pelos observatórios. 100 milhões apenas. E mais, estima-se uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia. Por exemplo, na nossa Via Láctea, nós temos o Sol. Fazendo uma projeção, tomando como base essa referência, nós teríamos na nossa Via Láctea 100 bilhões de estrelas como o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. E em todas essas moradas, nós vamos encontrar
condições que o Criador criou para abrigar a criatura. O céu, portanto, não é a coisa de levantar e olhar para o céu. É preciso ter um outro entendimento. É preciso ter um discernimento maior para entender as verdades espirituais. E que a doutrina espírita traz os fundamentos para nos orientar nesse sentido, sabe? Um entendimento mais amplo para entender para onde vamos quando desencarnamos, quando morremos, e qual a condição que vamos nos apresentar no destino para onde vamos. Então, é importante nós termos em conta que o inferno, o céu, o purgatório, limbo, como espaço físico, é uma ideia muito pequena, ingênua, sabe? É uma ideia absurda. E a doutrina espírita, que está alinhada com a ciência, pois também é uma ciência, vai trazer os apontamentos, os ensinamentos para nós podermos ter um entendimento acerca da questão. Logo, qual a perspectiva doutrinária para essa questão que estamos abordando sobre o céu e o inferno? Para onde vamos? Qual o destino do homem quando morre? Qual a condição que ele se apresenta no plano espiritual? Se ele se apresenta numa condição elevada ou numa condição inferior, qual é a dinâmica que prevalece para que ele possa perseguir o seu objetivo, que é alcançar a perfeição? Todos nós fomos criados simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição. Não é? Vamos aqui adiante. Como entender a questão do céu e inferno? O Espiritismo vem resolvê-las demonstrando o verdadeiro destino do homem. Isso está no livro Céu e Inferno. Eu trouxe apenas aqui essa figura para ilustrar. Que o Kardec vai dizer, isso está no capítulo 3, no item 4. Que o Espiritismo vem resolver todas essas questões, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando por base a natureza do próprio homem e os atributos da divindade, para entender a manifestação das leis soberanas que prevalecem da orientação da vida e de nossos destinos. Certo? E ainda no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, item 5, o codificador vai trazer o seguinte apontamento: que o inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Ou seja, céu e inferno é um estado íntimo, é um estado consciencial de cada um. Agir de forma submetida, em consonância às leis soberanas da vida, um estado de consciência feliz. Agir contrário às leis de Deus, sofrimento. Então, o céu, que é esse estado íntimo das almas felizes, e inferno, o estado íntimo de almas sofredoras, já é o primeiro entendimento que nós queremos aqui compartilhar, e que continua aqui com Kardec, ainda na primeira parte, que ele vai dizer o seguinte, que a alma ou espírito
sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Olha só que entendimento interessante. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. E sabe como ele, inclusive, chega a essa conclusão? A partir do capítulo 2, a partir da segunda parte do livro, que ele traz o depoimento de vários espíritos, inclusive espíritos sofredores, que trazem essa condição, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, ao compulsarmos ali o livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar na segunda parte o depoimento de vários espíritos infelizes. E eles vão descrever para o Kardec a condição em que ele se encontra no plano espiritual, de sofrimento, de dor, e também apresentar para o codificador a causa, o porquê que eles sofrem. Então, essa é a verdade espiritual que nós precisamos alimentar para entender essa questão aí do destino do homem após a morte. E ele acrescenta aqui: o grifo é nosso, o grifo de verde. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, como os espíritos que apresentam para ele, no depoimento, essa condição. Ele vai entrevistar espíritos felizes e espíritos infelizes, desgraçados, né? Que vai ser inerente à condição de cada um. Vamos aqui adiante. Mas eu queria só aproveitar esse trecho aqui, que está inserido no capítulo 7, né, que é um capítulo muito interessante, que o Kardec aborda sobre o Código Penal da vida futura. E todo o capítulo, né, nós recomendamos, inclusive, quem tiver o interesse, obviamente, de visitá-lo para um estudo mais aprofundado acerca do Código Penal da vida futura. E lá ele vai salientar que feliz seja o entendimento de estado de alma, como nós falamos, e o céu é esse estado de consciência que reflete atitudes, ações em consonância com as leis de Deus. E já esse estado de desgraçado aqui, como está no grifo, né, é um estado da alma, né, aquela alma que nutre de sentimentos muito menos bons. Um estado consciencial de expiação, que esse é o inferno íntimo, por agir de forma contrária às leis de Deus. No livro Dimensões da Verdade, o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, vai dizer que o céu ou o inferno são estados de consciência. Estado de consciência, céu ou inferno, que vai conduzir o indivíduo, né, o espírito, para regiões no plano espiritual que corresponde à sua condição íntima. Espíritos felizes vão habitar regiões equilibradas, regiões superiores. Os espíritos infelizes
os espíritos que se equivocaram e agiram de forma contrária à lei de Deus, esses vão espiar, vão habitar regiões inferiores no plano espiritual ou em qualquer outro mundo. E é importante nós considerarmos, né, que eu já trouxe aqui, mas eu queria só salientar que os espíritos são criados simples e ignorantes, porém todos dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem em virtude do livre-arbítrio. Isso está no livro O Céu e o Inferno. Deus, nosso Pai, o Criador, lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo o que lhe for conforme é o bem, tudo o que lhe for contrário é o mal. Então nós fomos criados simples e ignorantes para progredirmos, para evoluirmos intelectualmente, evoluirmos moralmente, para alcançarmos a perfeição. Fomos criados todos para alcançarmos a perfeição, para retornarmos ao Pai. E não tem essa de estacionar eternamente ou ficar eternamente no inferno. Porque todos são criados, todos os espíritos criados simples e ignorantes, estão determinados, isso é determinismo divino, que a gente precisa entender, obviamente, para o reino hominal, numa perspectiva relativa. Porque esse ou aquele comete o seu equívoco, mas em algum momento ele será resgatado. Ele será reposicionado, ou até melhor, ele vai se reposicionar, a lei vai dar vamos dizer assim, um direcionamento e cada qual vai ter que se reposicionar para assumir a direção de encontro ao Pai. É nesse sentido que nós precisamos entender essa questão do céu e do inferno. Porque quem se equivocou vai encontrar na bondade de Deus, na misericórdia divina, as condições para poder se recuperar. Não existe essa questão de fogo eterno, inferno eterno e tal, não. Deus nos criou simples e ignorantes para progredirmos e alcançarmos a perfeição. Ninguém vai ficar para trás. Todos nós, porque isso é determinismo divino, todos nós vamos alcançar essa condição da perfeição. E Deus cria para todos nós as condições, sondando a intimidade de cada um. E Jesus é nosso pastor, pastor divino, que conhece a intimidade de todas as suas ovelhas. E ele não deixará que nenhuma se perca. O Kardec, no capítulo 3 do livro do Céu e Inferno, da primeira parte, vai dizer o seguinte, no item 6, que sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, e aí nós estamos falando progresso intelectual, progresso moral, aurem eles em toda parte em que se encontram, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados, ou no espaço. Em qualquer lugar. Para entendermos, inclusive, o ensinamento de Nosso Senhor, que está contido em João, capítulo 14, versículos 1 e 2.
E o evangelista anotou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Jesus, dirigindo-se a nós, ele acrescenta: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Nós precisamos confiar em Deus, entender que o nosso destino, nós é que somos os administradores. Nós é que somos os juízes, os promotores, os advogados do nosso destino. A justiça divina, ela vai alcançar a todos nós. Porém, a justiça divina, ela nos alcança a todos com a bondade de Deus, que é viabilizar a justiça, criando-nos condições para podermos progredir. Nós precisamos entender as circunstâncias e fazer a leitura das circunstâncias para podermos evidenciar as oportunidades que elas nos trazem, sabe? E ainda nesse contexto em que nós nos referimos ao determinismo divino, né? Que nos orienta acerca do progresso e da nossa meta, que é a perfeição, que é essa caminhada de retorno ao Pai. Fomos criados simples e ignorantes, porém orientados para a perfeição. Tem um trecho do Kardec aqui que nós queremos compartilhar, que vai nos ajudar nessa reflexão. E aqui ele diz o seguinte: que tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei. Aí a lei de Deus, nós temos inteira liberdade, porque aí nós temos o livre-arbítrio. Por isso que aqui o determinismo divino ele é relativo, porque ele vai ser compreendido na perspectiva de cada um. Observar ou infringir. E aí continua o codificador: e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Como destacamos anteriormente, nós somos juízes, promotores, advogados de nós mesmos. Não é? E por isso precisamos criar condições para que nós possamos avaliar a nossa condição, a nossa posição na vida. Entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui na Terra, de onde nós viemos, qual é o propósito, qual é o significado da vida, para onde vamos, para entender as manifestações das leis soberanas da vida que nos orientam em nossa caminhada evolutiva. Continua aqui o codificador: consequentemente, Deus não criou o mal. O grifo é nosso aqui, de verde. Todas as suas leis são para o bem. Todas. E foi o homem que criou esse mal. O grifo também aqui é nosso em laranja. Foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Quando então não agimos em conformidade, alinhados com a lei de Deus. E aí nós nos divorciamos das leis. Estados de rebeldia. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, quando alimentamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, a ambição, esses estados, assim, sabe, de prepotência, de arrogância, em todos os contextos da vida. E em todos os processos. Mas ao criar o mal, nós vamos ter que repará-lo. Então, aquele que se equivocou, ou aquele que se equivoca, ele vai ter que reparar.
Não existe aquele destino estático da pena eterna. Não. Ele vai pagar pelo erro. Ele vai restaurar o equilíbrio, a harmonia, a obra de Deus. Ele terá que se redimir. Essa é a manifestação da lei. Vamos continuar aqui. E o Kardec vai dizer o seguinte, que das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material, do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Não, é um estado íntimo. Não é externo. É uma condição que o espírito vai nutrir por agir em conformidade com a lei de Deus, em qualquer contexto, em qualquer processo, em qualquer mundo. A condição é esta. É consciencial, como destacou o espírito Joana de Ângeles. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Não está circunscrito a um local. Não. Deus, na condição de onipotente, onisciente, onipresente, ele se manifesta em toda parte. E ao agirmos em consonância com as suas leis, nós vamos, portanto, gozar do bem-estar íntimo, do estado de consciência de paz, porque estamos agindo de conformidade com as leis soberanas da vida. Um outro trecho aqui do livro Céu e Inferno, capítulo 9, item 20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Deus nos criou simples e ignorantes para podermos evoluir, para podermos progredir, para alcançarmos a perfeição, a partir da construção dos caracteres intelectuais e dos caracteres morais. São seres inteligentes que, unidos a corpos materiais, esses seres inteligentes constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constitui o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Nós, nesse momento, estamos encarnados. Mas quando morremos, quando desencarnamos, retornamos para o plano espiritual. Eu queria só aproveitar aqui e acrescentar, tem uma questão interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 131, que nós vamos trazer só um trecho, dessa questão, que Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores. Há demônios no sentido que se dará a esta palavra? A resposta dos espíritos superiores. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Essa é uma outra pergunta, atendendo assim a pergunta de Kardec. E eu trouxe apenas um trecho do comentário de Kardec. Ele diz o seguinte, que Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Primeiro, Deus não criou o mal. Nós apresentamos há pouco. Deus só criou o bem. O homem, por alimentar-se do egoísmo, do orgulho, do ódio, é que cria o mal.
Então, entendendo essa perspectiva aqui de Deus, que é soberanamente bom e justo, nós não vamos jamais admitir uma pena eterna. Jamais. Vamos aqui adiante. E como destacamos anteriormente sobre o plano espiritual, o Kardec vai trazer aqui no capítulo 3 do Céu e Inferno, item 6, a seguinte afirmativa, que o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Então, o plano espiritual, para onde nós vamos, vai apresentar essa condição, né, que vai estar compatível com o estado íntimo de cada um. Muito bem, para podermos fazer as considerações que finalizaremos o nosso estudo, nós vamos compartilhar aqui de uma figura em que destacamos o espírito imortal, espírito criado, simples e ignorante, porém submetido às leis de Deus, leis que determinam a condição para todo espírito, que é alcançar a perfeição, pela construção dos caracteres intelectuais e morais. Esse determinismo divino, ele nos alcança a todos. Todos nós, espíritos, estamos submetidos a ele. Obviamente que, pela condição de liberdade, do livre-arbítrio, esse determinismo é relativo. Mas o espírito, portanto, ele precisa compreender que está submetido a leis. Leis que determinam a sua caminhada para Deus. Portanto, nenhum de nós vai se perder, porque estamos determinados a retornarmos ao Pai. E o fazemos pela via das reencarnações, que nos abre perspectiva para experienciarmos o plano espiritual e do plano físico. São experiências que criam condições para podermos progredir intelectualmente, progredir moralmente, progredir espiritualmente. As reencarnações, portanto, as sucessivas reencarnações, elas promovem essa condição. Nesse momento, nós estamos reencarnados. Ao desencarnar, retornaremos para o plano espiritual. E ao retornar, é interessante, porque nós precisamos fazer uma avaliação. Qual foi o resultado que foi alcançado? Esse resultado é que vai nos colocar numa condição íntima, consciencial. E qual é a condição que queremos alcançar? É uma condição de espíritos felizes ou uma condição de espíritos sofredores? Isso vai depender de cada um, porque cada um é árbitro da sua vida. É seu juiz, é promotor, é advogado de si mesmo. Porque cada um vai fazer suas escolhas, pelo seu desejo, pela vontade. Mas uma coisa é certa, a nossa submissão ao determinismo divino para alcançarmos a perfeição. E com isso nós podemos aqui inferir que Deus nos criou para a felicidade. Estar numa condição de espírito sofredor é uma escolha de cada um. Agora, estar numa condição de espírito sofredor pode ser alterado.
com a renovação de propósito, com a renovação do desejo, um desejo novo, para se reposicionar, para alinhar o seu projeto às leis de Deus e se submeter incondicionalmente às leis, para poder, portanto, alcançar a condição de espíritos felizes. E esse processo ocorre pela via da redenção. Oportunidades que Deus, nosso Pai, que é soberanamente bom, cria para todos nós alcançarmos a perfeição, alcançarmos o aprimoramento espiritual. Só depende de nós, da nossa escolha, da escolha de cada um. Portanto, não tem pena eterna. Não. O que existe é oportunidade sempre que Deus cria para todos nós para podermos nos reabilitar se cometemos algum equívoco, contrariamos as suas leis. É preciso confiar em nosso Pai. E Jesus, nosso Senhor, é o nosso pastor divino que nos ensina com a parábola da ovelha perdida. Vamos compartilhar um trecho aqui quando ele diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Ele é esse pastor divino que nos alcança a todos. Ele consegue sondar a nossa intimidade para poder criar as condições efetivas para cada um e retornar cada um para o aprisco seguro, para o porto seguro. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Outro ensinamento de nosso Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos acumular valores íntimos para comungar a glória eterna, de acordo com Emmanuel no livro Fonte Viva. Essa é a questão. Esse é o entendimento para o tema o céu e o inferno. O céu é esse estado íntimo consciencial dos espíritos felizes. Inferno, esse estado íntimo, esse estado consciencial de espíritos sofredores. Porém, que recebe da divindade, de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre a misericórdia, a bondade, para poder buscar o reposicionamento, uma nova orientação para a vida. Porque a nossa meta é a perfeição e o nosso objetivo maior é a felicidade. Porque essa foi a condição que Deus criou todos nós. E aqui queremos compartilhar esse trecho do livro Dimensões da Verdade, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Walter Pereira Franco. Ela vai dizer o seguinte: que se desejares o céu da consciência tranquila em porto de luz, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e alcatifa a tua senda com os dóceis da humildade, do amor e da caridade, seguindo imperturbável até a hora da desencarnação. Assim nós encerramos nosso estudo, agradecendo às irmãs e irmãos que compartilharam conosco dessas reflexões, desejando
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos envolveram, mas essa oportunidade de recolhimento, para refletirmos acerca do tema o céu e o inferno, segundo o Espiritismo. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.